Agora acho que vai. Pronto. Legal. E aí a gente acabou dando apoio para essas redes lá. E a rede que a gente implantou lá é uma rede de comida italiana chamada Sbarro, que é uma rede que tem alguns shoppings aí também. E aí a gente fez toda a negociação para levar Sbarro para o Brasil. A minha empresa é a Promart e a gente basicamente faz isso, formatação e documentação de franquias. Existe uma lei específica aqui nos Estados Unidos com relação a franquias e a gente é especializado nesse processo, né, de ajudar as empresas a fazer a documentação legal do negócio. Mas eu preparei um tema aqui mais assim para iniciando uma parte inicial da palestra, falando um pouco do mercado americano para depois a gente chegar na franquia, né, a gente poder falar isso daí. Então, eu fiz um resumo aqui e aí muita gente que já está há 8 anos aqui vai entender um pouco o que eu estou falando, que é entender um pouco, a gente fala muito com o executivo, pessoas do Brasil que falam assim, mas basicamente é diferente fazer negócio no Brasil e nos Estados Unidos? Sim, eu até falo para eles, tem que mudar o mindset, porque aqui tem uma outra cultura, tem outro comportamento, tem outro perfil, né, de consumo para você poder implantar o seu negócio aqui, são dinâmicas de negócio diferenciadas, né? E aí eu elenquei algumas coisas que para mim são muito latentes aqui, que a gente percebe no dia a dia das pessoas, né? Essa cultura do part-time depende muito dessa ótica como a gente olha, mas o nosso modo de entender, ele é um ganho muito grande com relação a essa questão de você ter essa liberdade. Quer dizer, você na realidade trabalha de certa forma dentro da sua possibilidade de horário, né? E para o empregador também, ele consegue criar uma dinâmica interessante ali de composição de carga horária de funcionários. Então, o Brasil, a gente tem uma outra política que está ligada mais ou menos à questão de políticas trabalhistas e tal, e que na verdade você acaba contratando a pessoa e de certa forma você paga por período ocioso lá, né? E eu acho que aqui é um ganho, que ao mesmo tempo que você ganha por hora e trabalha algumas horas, na outra hora que você não está trabalhando, você está gastando. Então, você está estimulando o consumo, né? Que você está criando uma dinâmica interessante de consumo, né? Outra coisa que justamente tem a ver com time is money aqui, que vem, esse lema vem aqui dos Estados Unidos, é essa questão de comer fora, né? Como você perceber, a gente está implantando uma operação que a gente está trazendo da Califórnia aqui, depois vamos mandar um convite para todo mundo até, que é a cultura do Starbucks, né? O americano acorda, às vezes ele faz café, passa no Starbucks, pega o copo lá do negócio, o donut, a paste lá e sai já andando, né? E depois ele, durante o dia, é barato comer aqui. Quando você faz a conta, você tem comida de todos os níveis, você tem de 1, 2, 3, 4, 5 dólares, 10, o que você quiser. Você tem uma variedade imensa aqui, né? Então, a pessoa pensa assim, poxa, é mais fácil eu comer fora, né? Posso até levar coisa de casa, aí, obviamente, tem porquês, né? Porque a gente fala, às vezes, muita coisa processada também não é legal, mas, por um lado, é muito prático as coisas aqui, né? Então, no geral, os consumidores acabam tendo esse comportamento, daí vocês vão ver que a proliferação de marcas de comida aqui nos Estados Unidos que é forte, né? Essa questão do comércio online também é uma realidade, né? Isso daí é fato, né? A pessoa acaba criando uma cultura de no rush, né? Então, tá aí a Amazon para mostrar, né? Quer dizer, é comum você ir no mercado, vai lá, quer um produto, fica com vontade, fica vendo, já entra no site da Amazon para ver, ou do Walmart, alguma coisa do gênero, para ver o preço, né? E às vezes fala, tenho tanta pressa, posso esperar um dia, 2 dias, eu vou comprar no online, né? Porque na realidade é mais barato. Então, a outra questão é essa flexibilidade, né? Quer dizer, você acaba tendo essa possibilidade de você escolher melhor as suas coisas, né? Então, é fato. Então, isso daqui são coisas que a gente vai percebendo no comportamento do consumidor que muda um pouco a forma de você raciocinar quando você quer desenvolver alguma atividade aqui, né? Então, isso daqui são alguns insights que a gente teve. Outro insight que a gente tem é essa questão aqui, acessibilidade, né? Dentro dessa mesma questão da gente imaginar esse lado de praticidade, é fato, isso daqui é a realidade americana, né? Você tem os deliveries aí, você tem DoorDash, Uber Eats, Grubhub, quer dizer, tá aí para facilitar a vida de todo mundo, né? Então, pessoal, eu vivenciei, estava na Califórnia agora vendo, impressionante, tá vendo motorista do Uber Eats, daqui a pouco do DoorDash e tal, isso é muito... O americano, né, tem essa cultura de fazer o pedido, pede lá, o cara faz a compra e tal, e
e vai lá comprando, né? Essa cultura do wholesale também, né? Quem não vai para um Costco ou para um Sam's Club para comprar, fazer a compra do mês ou fazer alguma coisa do gênero, né? São variáveis importantes, eu acho que em termos de consumo aqui, que fazem parte do comportamento americano. Não bastasse isso, a gente tem os outlets e existe o discount department de stores, né? Estou até descobrindo aqui, que são as famosas, o Ross, Marshalls, Burlington, isso daqui, todo mundo já viu isso daqui, que é impressionante a estratégia, né, que se adota, né? Esse pessoal vai, arremata lotes grandes, você vê marcas assim de sonho até de alguns consumidores, que você vai encontrar às vezes um tênis Nike lá por $10, numa Ross, por exemplo, né? Então, o que eu acho interessante na dinâmica americana é esse estímulo ao consumo. Você tem para tudo quanto é tamanho de bolso, né? Isso provoca, obviamente, acho que na cultura, essa coisa do consumo. Do consumo, e você, eu acho que tem que refletir todas as questões que acontecem. Além disso, tem os category killers, né? Tá aí a Home Depot, Best Buy, tem algumas lojas especializadas, né, no segmento, além da questão do e-commerce, que é o caso da Amazon. Tudo isso é variável comportamental do consumo americano, né, com relação a essas questões, né. Isso daqui é um fato também. A gente tem trabalhado com alguns projetos aí. A palavra que a gente percebe que é corrente assim em todos os projetos que a gente faz é a questão da conveniência, né? A questão americano, a gente fala assim, não, o negócio aqui é grande, mas é preguiçoso. Ele procura se resolver naquelas 2, 3 milhas lá, né? Tanto é que às vezes você fala assim, não, mas tem um Dunkin' Donuts ali está relativamente perto, mas tem porque tem razão de ter, né? Porque na verdade ele tem uma área de influência de consumo lá, que a pessoa, para comprar um donut, ele não quer andar muito, ele quer andar 5, 10 minutos, alguma coisa do gênero, né? Talvez, por exemplo, para algumas outras operações, ele se dispõe a dar um pouco mais, se dispõe um pouco mais de tempo, né? E por esse motivo que você vê como está posicionando os Walmarts, como está posicionando algumas redes grandes aí daqueles category killers, né, que a gente falou, como é que mais ou menos eles pensam na conveniência do americano e até que ponto ele vai se deslocar aquele tempo para chegar até aquele local, né? Isso gera essa questão. A grande maioria dos projetos que ele trabalhou é comum esse lema aqui, que a gente trabalha sempre com um raio de 2 milhas, que normalmente 80% dos consumidores estão naquelas 2 milhas de raio, somente nessa área de alimentação, na área de alguns outros itens de bens de consumo e tal. Outra coisa também é a questão de pouca burocracia para a minha empresa, né? Acho que aqui é fato, né? Quer dizer, a gente não tem muita dificuldade e, claro, uma coisa que eu sempre falo para o pessoal é muita concorrência, né? Então, você tem muito mercado querendo consumir, mas, como contrapartida, você vai ter muito competidor nesse cenário, né? Então, colocando tudo isso, o que a gente entende que, digamos, de certa forma, o caminho para expandir o negócio é a gente justamente fazer uma segmentação, às vezes, do teu negócio. Não querer abraçar, talvez, coisas, né, muito grandes, tal, pensando num negócio, digamos assim, numa área muito expandida para você poder trabalhar, né? Por esse motivo que a gente fala que é importante dar foco, né, naquilo que se faz. Ou seja, ser bom aquilo, né, ser bom naquilo que você sabe fazer, entender a questão de nicho de mercado, né? Uma vez eu estava explicando para uma pessoa também, que eu ficava assim, quando eu fui ver escola para o meu filho, você vê a segmentação que eles fazem, que no Brasil você está falando assim, aquilo é classe A, B, C, D, E, é comum. Aqui não, você fala assim, quantos hispanos tem, quanto whites tem, quanto tem. Aí você começa a ter uma outra leitura, né? E às vezes você começa a perceber alguns hábitos de consumo em função da questão da região, né? Como é que ela é preenchida e tal, né? E aí, dentro desse contexto, você começa a perceber que tem muita gente que vai segmentando justamente para fazer esse tipo de lema valer, né? Tipo de ditado valer, né? Agir localmente e pensar globalmente, né? Que você ter um foco sempre naquele nicho de mercado segmentado e buscando, digamos assim, atrair aquele consumidor que você tem o foco mesmo, né? E aí, a partir disso, você multiplica o teu negócio em função desse foco que é dado, né? Então, de certa forma, essa linha de raciocínio foi o que inspirou esse povo aqui, entendeu?
que a gente está vendo todo dia na rua, né? Então, todas essas marcas e outras, são milhares até, elas olham justamente nessa questão, né? O que eu quero, que tipo de preço eu vou oferecer, que tipo de proposta de produto eu vou fazer, que tipo de negócio fazer, e você vai empacotando, você vai nichando o teu mercado para justamente você explorar e ser bom naquilo, né? Então, a gente é bombardeado por isso todo dia aqui nos Estados Unidos, né? Todas essas marcas, eles nicharam o seu consumidor e fazem justamente o seu negócio fluir dentro de um segmento, de um nicho de mercado, de um perfil de consumidor, de uma localização, e em função disso eles conseguem entender até que ponto o consumidor dele está disposto a dar um pouco mais para buscar um negócio. Tem uma marca ali, acho que aconteceu o Cheesecake Factory, por exemplo. Aqui acho que Orlando acho que tem 2 ou 3, se me falar a memória. Tem um no Millennium, tem outro lá no meio, do Outlet, né? Então, mas se você raciocinar, ele de certa forma ele fez um raciocínio de entender como é que Orlando vai comportar, porque com certeza quando ele estava no Millennium, ele não atendia o pessoal que estava em Celebration, o pessoal, né, que de certa forma fala, pô, não vou ter um Millennium, né, ou porque vai Hunter's Creek, exatamente, ou os turistas também. Então eu vou posicionar uma loja lá para poder atender um pouco maior, né? Existe um estudo para isso. Então, cada operação acaba tendo um tipo de estudo para implantar um negócio, né? E a esse tipo de negócio a gente dá o nome de franchise. Cheguei, eu já queria falar. Entendeu? Que é justamente o que o pessoal entendeu. Eles pegam essas marcas em função dessa coisa de dar foco, de segmentar, ela começa a formatar o seu business, que é a palavra-chave do franchising, de tal forma que você fala assim, eu vou atender um determinado tipo de mercado, né? Um tipo de consumidor que eles chamam de persona, quem é a minha pessoa que eu vou atender, quanto tempo ele está disposto a deslocar para consumir meu produto, quanto ele quer pagar, que tipo de serviço ele espera, que tipo de atendimento ele espera. Cada um aqui tem uma leitura diferente de proposta de trabalho. Por isso que cresceu de tal forma, e aqui os Estados Unidos é o paraíso, né? Eu sou do segmento, para mim aqui é um paraíso, é uma universidade aqui de franquias, né? A gente tem praticamente todas as opções de negócio, né? E aí, quando a gente fala de franchising, a gente está tentando definir, é mais ou menos você pensar tudo isso daqui, entendeu? Quando você pensa em franquia, você pensar numa marca, você tem que imaginar como vai ser a tua estratégia de vendas, como vai ser a tua estratégia de marketing, como é que vai ser o teu modelo de administração. A Karina está falando da questão de coach, né, de justamente capacitação de pessoas, né, de poder fazer esse tipo de trabalho, como é que você vai fazer a tua operação, quer dizer, tudo isso daqui é mais ou menos o que quem trabalha com franchise tem que estar pensando. Porque no final, não parece, né? A gente olha a lojinha do Burger King ou do McDonald's, por trás daquilo tem tudo isso daqui. Você tem uma preocupação holística assim, de vários elementos para você acertar o teu consumidor em cheio, né? Então, isso daqui faz parte do que o pessoal de franchise tem que pensar. Eu costumo dizer que, eu já trabalhei em grande empresa, trabalhei na Pirelli, o franchise nada mais é que você entender a pessoa fazendo um trabalho micro, digamos, de um estabelecimento de varejo, mas que no final você vai ter que ter um know-how, uma retaguarda de uma grande empresa. Com o departamento de RH, com o departamento financeiro, o departamento de marketing, tal, não sei o que, para poder ajudar o franqueado a poder evoluir o negócio dele. Porque é tão nichado, é tão foco, é tão específico que você tem que especializar no seu consumidor, né? Então, isso é o segredo do sucesso das redes de franquia. Então, isso daqui é mais ou menos digamos, um diagrama de temas que a gente tem que trabalhar. Isso daqui a gente colocou essa tela mais para dar uma ideia da força do segmento, né? Isso daqui é Estados Unidos, né? A gente está falando que no ano passado a gente bateu praticamente 800 mil unidades, né, de franquias nos Estados Unidos, e gerou 827 bilhões de dólares, né? Isso daqui é 3,5% do PIB americano, né? Então, é um segmento expressivo. No Brasil, o PIB também do franchise é algo em torno de 3%, tanto é que ele é bem representativo, e normalmente o MEDIC, o Ministério da Indústria do Comércio, destaca, a gente tem participado de alguns eventos lá,
o pessoal do Ministério para justamente gerar linhas de crédito para o setor, tal, para fomentar, porque o franchising gera mão de obra qualificada, né? Que você é um atalho de capacitação de mão de obra e que você entrega para o mercado uma pessoa preparada para o customer service, né? Para fazer essa parte de hospitality e tal, né? E aqui tem, depois eu mando a apresentação também, alguns setores, né, que são mais atuantes, mas não há dúvida que a parte de comida é muito forte, né? A parte de hotel também é muito forte aqui, né? Você tem as marcas do Hilton, tem as marcas do Marriott, né? Então tem as marcas que você vê do Courtyard, Residence Inn, Aloft, tem umas marcas que são do Marriott e tem umas marcas que são do Hilton também, né? Aí não tenho de cabeça, mas eles fazem exatamente isso, eles criam as marcas pensando em nicho de consumidor que vai querer aquele tipo de serviço lá, né? E aí você tem cuidados pessoais para crianças, enfim, pet, né? Um segmento também, retail aqui seria mais roupa mesmo, né? Varejo e tal. Então é mais para dar uma ideia do que é o setor em termos de movimentação de economia, né? Aí a gente fez aqui na parte mais conclusiva algumas questões com relação a o que é a franquia, né? Só para a gente poder vocês levarem também como referência aí, né? A franquia, por trás do raciocínio do franchising, a gente sempre fala da relação ganha-ganha, né? A gente que trabalha com franquia, a gente tem que ser a pessoa mais neutra possível e mais aberta a falar com o franqueado, com o consumidor, porque a gente costuma dizer que todo mundo ganha nessa relação aqui. O cliente ganha porque vai ter um bom serviço dentro da proposta de valor que ele quer. O franqueado ganha porque ele tem uma marca que já foi testada, que dá lucro, que dá resultado e, obviamente, ele investe num negócio que já é testado e consegue ter resultado. E o franqueador também porque ele, claro, aumenta a sua visibilidade, aumenta o número de unidades e vai ganhar royalties, né? Vai ganhar também com o resultado do franqueado. Então, a gente costuma dizer que esse raciocínio de ganha-ganha de todo mundo sempre tem que seguir as pessoas que trabalham com franquias, né? A outra questão que a gente sempre fala que é importante para uma boa franquia ser bem sucedida, né? Que é justamente a ideia de você ter credibilidade no mercado, ter o reconhecimento, né, dos consumidores, você demonstrar ao seu franqueado que você vai ser parceiro, né, em toda a jornada dele e que o negócio é lucrativo, ou seja, que dá resultado financeiro para poder prosperar e, obviamente, viabilizar o seu investimento. O que é importante para uma franquia dar certo? A gente ter um bom operador, né, vocacionado com o negócio, identificação dele com o negócio. A gente tem uns testes aqui nos Estados Unidos que você consegue fazer o que a gente chama de profile assessment, né? Você consegue identificar mais ou menos, a pessoa está em dúvida, se aplica uns testes para ajudar a pessoa a escolher uma boa franquia. E o ponto, né? O ponto é muito importante com relação ao êxito da franquia, né? E esse outro raciocínio também é bem pertinente no franchise, né? Você sempre tem que estar pensando em estar crescendo sempre, você não pode parar no tempo, você sempre tem que estar aprimorando, mesmo os produtos, os fornecedores, os preços, a estratégia de marketing e tal. É muito importante você sempre ter essa questão de estar ouvindo o franqueado, né? Você aprender com ele, né? Você aprender às vezes no erro e buscar acertar cada vez mais, e você ter resiliência, né? Quer dizer, você saber que vai encontrar desafios e tal, mas que a ideia é você poder antever digamos assim, problemas que podem estar ocorrendo, né? Tem um filme que é o The Founder, o filme do fundador do McDonald's, que tem muitas coisas que a gente falou aqui, que ele se você lá no filme, ele conta algumas parábolas, mais ou menos disso que a gente está falando, nessa relação que tem que existir de cumplicidade com o teu franqueado, né? Quem vende franquia é o franqueado, né? Por isso é o motivo da gente poder estar sempre tratando ele bem. Isso daqui é praticamente a penúltima tela minha, tá? Depois vocês perguntam. Mas o que acontece, só para vocês terem uma ideia, mais uma informação, uma curiosidade que existe no mercado americano.
Existe uma associação de franquias, que é a maior associação do mundo, que é a IFA. Ela tem basicamente 2.000 afiliados, né, que na realidade congrega marcas americanas e estrangeiras também. Ela faz uma convenção anual. Existe uma associação de brokers especializados só com a venda de franquia, né? Existem empresas que estão especializadas em vender repasse de lojas, né, que a Transworld é uma dos maiores business brokers de franquias do mundo. E existe digamos assim, essa organização, que é uma coisa que normalmente a gente vê no Brasil, que a gente chama de multi-unit, ou seja, é comum um franqueado aqui começar com uma loja e depois ele fazer carreira na marca. Então, se você, por exemplo, entrar num Panera Bread aqui, provavelmente você vai ver que quando você entra lá, você vai ver na internet, vai aparecer Covelli lá. Esse Covelli é uma empresa que, na realidade, ele provavelmente tem uns 50 Panera Breads aqui na região de Orlando. Então, é comum criar-se grupos econômicos especializados em algumas marcas. Então, por isso que é difícil, às vezes a pessoa fala assim, eu quero montar um McDonald's. Muito provavelmente já tem um master que tem os 40 McDonald's e que estão na região aqui, né? Então, é comum você ver grupos econômicos que, por exemplo, eu tenho 30 operações do KFC, 40 operações do Pizza Hut, mas tantos do Taco Bell, fazem parte do mesmo grupo, porque para o franqueador é interessante eu ter um cara que sabe de comida, que vai abrir mais marcas, e para mim é interessante que eu continue investindo na minha estrutura para ficar da mesma eficiência. Eu diluo melhor meus custos estruturais, de supervisão, dou mais oportunidade para os meus franqueados ou as minhas unidades para eu poder trazer obviamente mais faturamento. Eu me especializo, consigo gerar mais renda. Então, uma vez por ano em Las Vegas tem uma convenção. Eu fui no ano passado, a BF tem vindo aqui já há uns 6, 7 anos, e tinha lá na sala algo em torno de 1.900 multi-units operadores dos Estados Unidos inteiro. Então você vai ver um cara lá que é especializado em Illinois, outro que é especializado no estado de Nova York, outro que é especializado em Minnesota, Califórnia, tal. Então normalmente é comum você ver grupos econômicos especializados em regiões. E eles começam a virar fundos de investimento porque eles vão para essas feiras querendo trazer mais negócios para a sua empresa, né? Então eles ficam abertos a ouvir umas marcas. Então é mais para vocês saberem que quando vocês entrarem numa dessas marcas aí reconhecidas aqui, muito provavelmente quem está por trás é um grupo econômico que já coordena todas as operações, né? Então isso achei impressionante aqui, porque o Brasil, a gente até estava com a delegação brasileira, ele tem um pouco essa dificuldade porque a política fiscal do Brasil não te permite você trabalhar, você tem que trabalhar no lucro real quando se aumenta muito. E quando você trabalha no lucro real, a tua margem diminui consideravelmente. Aqui não, é sales tax e imposto de renda. E por isso que o cara vai crescendo e não tem fim, né? E aí então fica verdadeiros conglomerados, né, de negócios, né? E a gente, claro, as nossas marcas ainda são incipientes, estão começando, mas a gente tem a ideia também de poder oferecer para algum desses grupos em outros estados, né? E é isso. Esse é o meu site. Desculpa, eu não sei se eu fui muito rápido. Quis passar mais ou menos a ideia. Deu aqui mais ou menos 25 minutos aí. Vocês têm alguma dúvida aí também? Professor, é que na verdade a gente trabalha com isso no dia a dia, a ideia é compartilhar um pouco do que a gente vivencia, né, aqui, e o que é interessante é assim, a gente por estar vendo por trás do business, tem muita coisa a gente como consumidor às vezes não percebe, né? Então você entra no McDonald's, você entra no Burger King e tal, mas por trás daquilo tem uma estrutura grande atrás, por isso que às vezes tem bons franqueados e maus franqueados. Você pode entrar no Burger King que está um brinco, você vai entrar no outro que está ruim. Mas às vezes o tipo de gestão que está por trás não é um grupo que às vezes, sei lá, não está dando o devido cuidado, né? Dunkin' Donuts pode ser a mesma coisa, Subway e por aí vai, né? Mas por trás disso existe aquilo que eu falei na frente, existe um trabalho de dar foco, de você blindar o negócio de tal forma que não ocorra erros, né? De tal forma que você não erre na apresentação para o consumidor, que a proposta esteja bem clara,
né, para o mercado, e que obviamente a marca cresça cada vez mais, né? A gente fica sabendo de algumas histórias, mesmo há um tempo atrás deu um problema no Chipotle, né, que acho que todo mundo conhece aqui também, que é uma rede de meio comida rápida ali, né, comida mexicana, e deu um problema na unidade que repercutiu aí para outras unidades, ficaram um tempo aí com uma certa dificuldade, né? Então não é, às vezes é um exercício também, com certeza houve algum problema de supervisão, de produto e tal, porque obviamente pode ocorrer, mas o desafio do franchise é você não ter esse problema de, por exemplo, de erro, de falhar, né, no processo de serviço, né? Vamos lá. Tá joia. Eu fico pensando na questão que fica na linha de frente, quem atende, tira o pedido, McDonald's. Como que é o treinamento? Assim, para te falar de uma grande rede, ele é feito num único, um novo módulo para todos, ou é regional? Porque acho que o grande desafio é ter essas pessoas que têm essa... Eu ouvi de algumas pessoas, colegas da área, que inclusive chegaram a trabalhar algumas vezes, como Pizza Hut e coisas do tipo, que normalmente você passa por um treinamento, você faz um teste até online, você responde, e se você não passa, você volta para estudar de novo, né? Até você ir evoluindo e obviamente, sendo aprovado, né? É uma padronização. É uma padronização, a coisa é mecanizada mesmo, né? A pessoa, a prova de erro, assim, a pessoa não tem como errar e fazer um negócio, né? O pessoal fala muito que também é outra case que a gente tá analisando também, que é o Chick-fil-A, né? Que os americanos falam como case de sucesso, porque ele não abre no domingo, né? Por causa da questão da religião lá, né? Mas me falaram que para ser um franqueado de Chick-fil-A, tem uma fila de gente que quer ser, e tem um critério extremamente rigoroso para a pessoa poder ser aprovada. Para lá. Eu analisei esse Chick-fil-A uma época. Para começar, se você for aceito, é muita prioridade, pessoal da igreja, que está junto com os donos, são pessoas que eles aceitam. Exato. Você pode ser milionário e ser negado, você pode ser um cara que tenha 20 operações e ser negado. Exato. Praticamente a imigração. Praticamente a imigração. É migração. Ninguém pode perguntar. Agora, uma coisa que é interessante, você não entra com um tostão. Acho que me falaram alguma coisa assim. Você não investe nada do seu dinheiro. É. Eles são donos de 50% do negócio com você. Tá. Eles montam toda a estrutura, o dinheiro deles, montam, inclusive, todo o material que é colocado, você entra como serviço. Entendi. Com a sua capacidade de gerenciamento das pessoas, gerenciamento do atendimento e a sua disponibilidade. E eles são donos de 50% de todas as lojas. Entendi. Então tem muita gente que é atraído para lá, porque assim, é investimento zero financeiro. Zero. Agora, o investimento pessoal é maior do que qualquer outra franquia. Sim. Porque eles avaliam performance de tudo que a marca, enfim, você sabe melhor do que eu. Deixa eu te perguntar uma coisa, você pode entender essa. Sim, claro. Isso é importante. Deve existir um ranking ou uma percepção de qual é o percentual de sucesso de uma franquia quando ela é feita de forma adequada. Ou seja, o cara vai entrar, vai pegar um McDonald's, vai botar $500 mil, $700 mil para ter uma franquia do McDonald's. Sim. E ele tem que saber qual é o nível de sucesso de quem veio antes dele, um empreendimento como esse. Existe um ranking disso, dizendo... Oi? Qual que é a chance de dar certo? Quantos por cento de chance qual é dar o certo? percentual de sucesso? A pergunta é bem pertinente mesmo. Aí, você falando com advogado, você percebe algumas regrinhas aqui, né, nos Estados Unidos. A primeira é que todo ano eu tenho que contratar uma auditoria. E eu uso muito recomendo, que são os famosos CPAs, né? Eu não preciso contratar uma Price, uma KPMG, nada disso. Mas o franchise americano obriga a você auditar suas contas todo ano. Então, todos os meus clientes têm que passar por uma auditoria para entregar. Eu entendo que isso é uma blindagem que foi criada, sobretudo pelos grandes, para entender que aquelas informações que vão ser passadas são fidedignas, né? Quer dizer, em termos de resultado e coisas do tipo.
existe um item, todos os FDDs são iguais. Se eu pegar o FDD do Subway, do Dunkin' Donuts, do McDonald's, do nosso que a gente faz, são 23 itens, né? E acho que é o item 19 que fala exatamente disso. E normalmente as redes grandes, o que eles fazem? Eles fazem o extrato das 10 maiores, as 10 médias, as 10 piores. Se pegar o do McDonald's, ele vai dizer lá no item 19 que ele vai te passar a referência do que pode acontecer de uma média de faturamento das 10 melhores, uma referência de média de faturamento das intermediárias e das piores. Então, o franqueado ele tem uma noção do worst case cenário, né, o que pode acontecer, e também onde ele pode chegar. Né? Pelo menos o advogado americano me instruiu. É que, na realidade, eu não estou com redes ainda que tem 100 lojas, né, coisa do tipo. Mas as redes grandes têm essa prática, para justamente você dar para o investidor uma noção muito clara do que pode acontecer. Né? E na hora que ele faz a conta e coloca no P&L lá o aluguel, folha, tal, esse tipo de coisa, você vai saber se eventualmente o teu caso estiver lá embaixo, muito provavelmente talvez ele vai ter prejuízo. Né? A Transworld, que é uma das empresas que eu apresentei, eles fazem venda de McDonald's, fazem venda de Subway, normalmente são lojas de repasse. Mas que também não dá para julgar dizendo assim, a loja está deficitária porque houve um erro, pode ser várias coisas, até mesmo o operador. Né? Eu mesmo fiz repasse de loja que botei outro operador, dobrou o faturamento. Né? Então, às vezes, depende muito do perfil das pessoas. Né? Mas o documento da franquia, ele de certa forma, dá essa noção. Mas eu digo, a franquia na América, considere em geral, do pequenininho ao gigante. Sim. Existe um número que diga 93% das franquias nos Estados Unidos têm sucesso e 7% não têm por diversos motivos. Não interessa nem ver os motivos, porque pode ser erro do operador, pode ser que deu muito, acabou, não importa muito. Sim. Mas deve existir um número que diga, no geral, você sempre pega isso, McDonald's, Burger King, etc., talvez tenham individuais. Mas no número geral, porque no Brasil eu tinha esse número, que eu dava aula para o pessoal da Instituto Brasileiro da Associação Brasileira. Que deve talvez conhecer, Sim. que foi um dos presidentes lá do Instituto Brasileiro de Franquia. Eu dava aula na ESPM justamente para consultores e franqueados e franqueadores brasileiros. Certo. E lá tinha um número, 78% das franquias no Brasil, no geral, dão certo. E 22% não dão certo. As pessoas abandonam, passam, etc, etc. E eles não estavam considerando o repasse. Eu comprei uma franquia e falhei. Se ele pegou e deu certo, ele entra para melhorar o índice, mas eu entrei para piorar o índice. Então, nesse equilíbrio, era 78% de sucesso na média. Existe isso aqui na América? Alguém me falou, numa palestra, que acho que foi justamente em Vegas, que ele fala que 95% chegam até o quarto ano. Ou seja... Lá era até o quarto ano. Exatamente, ao quarto ano. Aí 5% é que talvez naufragam. Que é ótimo se você compara com uma pessoa que abre o próprio negócio sozinho, sem o know-how de uma franquia. É muito menor. Eles usam muito isso como argumento. No Exatamente. Brasil, talvez com esse índice menor, que na época eles não disseram 95, mas disseram que era muito maior, Sim. justamente pelo rigor, pelo controle que aqui é feito e que no Brasil não é, porque as pessoas entregam. Sim. E você não é meu parceiro. Exato. Você comprou, você vire, meu irmão. Tá no problema? Me chama, eu não sei se eu vou. Aqui não. Aqui realmente tem um foco muito grande na parceria. Todo mundo ganha, né? Exatamente. Eu acho que os grandes estão preocupados justamente em blindar a fama do segmento, né? Claro. Porque no Brasil, eu tive junto, eu estava com o André Friedman, que é o presidente, estava com o pessoal lá, a gente compôs, até falava, não, o Molita, ele mora aqui nos Estados Unidos, né? Então a gente batia papo lá, falando alguns cases e tal. E eu falei dessa história de auditoria. Falei, putz, André, eu tenho que contratar um CPA para auditar, para o cara ver realmente que a gente está fazendo tudo certinho, as contas estão batendo, que essa informação vai ser passada adiante para o investidor, né? Então, existe uma responsabilidade muito grande. Ele até falou para o outro diretor, pô, a gente podia implantar isso no Brasil. Porque no Brasil começou uma onda agora, da micro franquia, da mini franquia, da nano franquia, franquia de, sei lá, 10 mil reais, por exemplo. Que você intuitivamente fala, pô, se a pessoa botar 10 mil reais, é uma coisa que ele vai montar, sei lá, para ele, e tem um risco muito grande, né?
de repente não dá certo, né? Não sei, não dá para fazer milagres, é uma coisa que se paga muito barato, né? E isso pode criar uma reputação ruim para o segmento. A primeira feira que eu fiz a BF foi em 97, eu atendi 600 pessoas, eu não vendi nenhuma franquia. E era uma época em que teve um boom de shoppings, na década de 90, algumas marcas surgiram sem preparo, e era um atrás do outro falando para mim, não, meu amigo abriu uma franquia, se deu mal, perdeu todo o dinheiro. Não sei quem botou dinheiro, falou mal, perdeu todo o dinheiro. Era um atrás do outro, assim. Então, houve uma fase do franchise brasileiro que realmente a reputação não era boa de franquia, porque muita gente, é aquele boom, né? Viu alguns abrindo, faturando muito, aí vamos tudo ainda entrar, o franqueador não estava preparado, não existia tanto, era demanda reprimida, os shoppings, eu cheguei no Barra Shopping, no Rio, vocês são do Rio de Janeiro, eu não conseguia andar lá dentro, assim, acho que foi 94, 95, era absurdo. Mas depois de um tempo, começa a abrir mais shopping, você distribui o mercado. É intuitivo, né? Então você não vai ter toda aquela demanda reprimida para acontecer. Então o cara ficou milionário lá em 1, 2 anos, mas depois caiu o faturamento. Então muita gente realmente tropeçou, né, nessa história, e depois o setor do franchise recuperou, sobretudo quando entrou o Greenbaum, do Boticário, lá no início dos anos 2000, na BF. Houve uma coordenação melhor do setor, o segmento voltou a ser mais forte assim lá, né? Então, um conceito que a gente estudou na época é que no Brasil faz-se a terceirização e aqui faz a parceirização. Aí eu terceirizo, você que se vire. Aqui você é meu parceiro, se você der certo, valoriza a minha marca, eu vendo mais franquia. Sim. E lá teve muita gente que abriu franquia para pegar 10, 15, 20 desavisados, pagar lá 30, 40, 50, 80 mil cada um, e ele... Isso criou esse estigma de que na franquia você só pega aquelas franquias consagradas. Exato. E os pequenos franqueadores ficaram numa situação mais difícil. Mas isso foi 25 anos atrás. Sim. As crianças aqui não eram nascidas Eu sou dessa época aí, porque eu comecei mais ou menos na década de 90, né? Então vi, aprendi, no começo não sabia nada também, mas você vê que depois o setor foi profissionalizando bem. Hoje é um setor bem representativo, né? E segue mais ou menos os americanos. Tanto é que o André, quando vem com a ABF, a ABF é a segunda maior associação do mundo, depois da IFA. Então o Brasil é bem representativo no mundo do franchise. O pessoal... Bom, eu tenho que ir embora porque a minha família Ok. deixa eu lá de fora. Meu filho deve estar perguntando.